espero que esteja tudo bem, porque comigo está ótimo, porque comigo está sempre ótimo. Afinal de contas, sou eu, não é mesmo? Gente, olha só, hoje vocês têm a aula sobre independência. É uma aula muito legal e é uma aula muito importante, é um conteúdo muito importante para vocês. Conteúdo esse recorrente ao vestibular e tudo mais, e que também está estritamente ligado à nossa história brasileira, afinal de contas é a nossa independência, e explica muitas tretas que existem no Brasil aí até hoje, diga-se de passagem. Claro que não vamos fazer toda essa análise hoje, vamos apenas da independência e o primeiro reinado. Então, bora lá e bora estudar a aula 10, frente 3C e vida que segue. Gente, olha só. Independência do Brasil explica quando que o Brasil se transforma em Brasil, Brasil, Brasil de verdade. E uma coisa que eu gostaria que vocês não confundissem, pelo amor da glória do Senhor amado. Geralmente, os alunos falam assim, como assim, professora? Dom Pedro I teve o primeiro reinado, mas e o Dom João VI quando ele esteve aqui no Brasil? Literalmente, Dom João VI só esteve aqui no Brasil. Por que só esteve? Porque o Brasil ainda não era Brasil, o Brasil ainda não era independente. Então, o primeiro reinado do Brasil é com o Pedrinho, o menino Pedrinho. O menino Pedrinho é o Dom Pedro I. Então, hoje vocês vão ver como que o Brasil ficou independente e como que foi esse primeiro reinado aqui no Brasil, tá? Primeiramente, para vocês, o Brasil, ele pertencia a Portugal, mesmo com o Dom João VI aqui. No máximo, o Brasil ganhou um nomezinho um pouquinho diferente, que era Reino do Brasil, Portugal e Algarves. Para quem não está conseguindo compreender muito bem, Napoleão Bonaparte estava lá no Brasil, lá na Europa, tocou o terror na Europa, e isso fez com que o rei de Portugal, que era o Dom João VI, fugisse para o Brasil. Aqui no Brasil vai ter o período que ele vai ficar aqui, vai fazer algumas construções, algumas coisas que eu expliquei na aula passada e que se vocês não lembram, acesso àquela aula primeiro. Porém, o Dom João VI vai embora. Eu vou retomar a partir daqui, a partir da volta do Dom João VI para Portugal e explicando para vocês como é que fica o Brasil. Então, olha só o que eu coloquei aqui no slide para vocês. E vejam, gente, eu tô ficando muito boa nesse negócio de slide, meu Deus do céu. Pega essa transição. Olha, gente, que coisa mais linda. Descobri que isso aqui é o transição quebrado. Tô muito boa. Mas, enfim, como que estava Portugal em 1820, quando o rei Dom João VI ainda estava aqui no Brasil e o Brasil ainda não era Brasil de Brasil, ele ainda era pertencente a Portugal. Portugal estava rebaixado, Portugal estava destruído. Em 1820, para vocês terem uma noção, Portugal estava com crise política, econômica, social e militar. Política por quê? Porque o rei de Portugal não estava em Portugal, ele estava aqui no Brasil. Então, a sede do reino estava sendo o Brasil. E eles achavam isso um desaforo. Além disso, os políticos portugueses tinham que obedecer aos líderes locais, que eram os ingleses. Porque o Dom João VI, como ele estava no Brasil, e ainda não havia, obviamente, retornado para Portugal, e nem estava muito afim de fazer isso na época, mesmo com Napoleão Bonaparte já estando preso, ou seja, ele podia voltar, só que ele estava com o rabo preso, né, galera? Afinal de contas, ele fugiu de Portugal, ele estava com medo de voltar e ser linchado, né? Ou sei lá o que as pessoas iam fazer com ele. A questão é que ele deixou alguns governantes ingleses governando Portugal. E isso vai deixar o povo de Portugal muito puto, porque quem terá preferência em tudo lá será os ingleses. Então, politicamente falando, existe uma crise em Portugal. Economicamente falando também, porque os ingleses tinham benefícios em Portugal. O povo português saía perdendo, porque os ingleses faziam leis para beneficiar eles mesmos. Socialmente, porque eles se sentiam rebaixados, e eles queriam muito que o Brasil voltasse a ser uma colônia. E militarmente, porque os militares portugueses tinham que obedecer a ordens dos militares ingleses. Sendo assim, em 1820, que sabe lá Deus por que eu escrevi 1920 aqui, pela gota da misericórdia, gente, é 1820, explode a Revolta Liberal de Portugal. Essa revolta liberal será o povo gritando por uma maior liberdade, pela volta do rei, por uma liberdade econômica, um monte de coisa. O detalhe é liberal, mas nem tanto, né? Porque eles querem que seja liberal, mas não querem que o Brasil seja livre. Na verdade, a revolta liberal do Porto, ela exigiu a volta do Dom João VI. Expulsou os ingleses do país e disse assim, Dom João VI, ou tu volta, tu fica ligado. Ou tu volta aqui e vai obedecer as nossas regras agora, tá? Ou você vai perder o trono, porque nós vamos colocar outra pessoa aqui no reinado de Portugal. Aí Dom João VI pensa,
Melhor voltar, né? Melhor voltar. Dom João VI volta para Portugal. Porém, o filho dele, Dom Pedro I, fica aqui no Brasil. E diz, pai, me deixa aqui, pai. Eu cuido dos esquemas para você aqui. Você precisa de alguém de confiança nesse país. E é assim que o Dom Pedro I fica. Quem que volta? Volta o Dom João VI, volta a sua adorável esposa Carlota Joaquina, volta o Dom Miguel, que era irmão do Dom João VI, Dom Miguel, que era filho do Dom João VI, volta a família. Quem fica é o Dom Pedro II. Dom Pedro II fica aqui, mas é porque ele queria. E muitos portugueses vão ficar muito felizes que o Dom Pedro I ficou. Porque eles querem utilizar o Dom Pedro I para declarar uma independência. Já se tinha essa ideia, sabe? Já se rolava esse interesse aqui. Ok. Aí ficou aqui o Dom Pedro, sendo o príncipe regente, né? A mesma coisa que o pai dele já foi algum dia, mandando aqui no Brasil e desmandando, e se sentindo o rei da boca quente. Entretanto, Portugal vai começar a enviar cartas para o Pedrinho em 1820 já, em 1821. Na verdade, vai ter mais cartas em 1821, 1820 vai ser só uma recomendação. Vão começar a mandar cartinhas dizendo, ô Pedrinho, volta para Portugal. Portugal queria que o Dom Pedro I também voltasse para lá, porque eles queriam transformar o Brasil numa colônia como era no passado, e a presença, a existência do Dom Pedro I aqui ameaçava isso. Sem contar que chegou até a corte portuguesa uma fofoca, que era verdade, né, mas era uma fofoca, de que o Dom Pedro pretendia declarar a independência aqui no Brasil, e era verdade isso. O Dom Pedro, junto com alguns outros líderes, pretendiam fazer uma independência. Mas o Dom Pedro justificou para o pai dele. Ele falou assim, ô paizão, não é traição, não. Eu tô querendo declarar uma independência porque tem um monte de grupos aí, políticos, se formando, querendo declarar a independência. Então, se a independência for feita, que pelo menos seja pelas minhas mãos. Assim eu consigo manter o controle. Se não for eu que vai fazer, vai lá se saber o que vai acontecer com o Brasil, não é mesmo? Mas Portugal não queria nem saber. Portugal disse, ó, volta aí, Pedrinho. Volta e vamos voltar a fazer esse Brasil virar uma colônia e vamos ganhar dinheiro do Brasil e acabou. Pedrinho se recusa a voltar. E é aí que no dia 9 de janeiro de 1822, já no ano que vai acontecer a independência, o Pedrinho faz um longo discurso perante a população brasileira para mostrar que ele era a favor da população brasileira, que ele iria defender o Brasil acima de tudo. E ele fala, se é para o bem geral da nação, digam que eu fico. Por isso, em janeiro de 1822, nós falamos que tem o dia do fico, porque ele disse, eu fico. Criatividade para os nomes do Brasil? Zero, mas tudo bem, né? Que a gente vida que segue. Além disso, tem uma outra coisa que ele fez, que eu vou voltar aqui, apesar de eu não ter escrito para vocês. Os militares portugueses que estavam aqui em terra brasileira e que se revoltaram com essa coisa do Dom Pedro I falar que ele ficava, o Dom Pedro I mandou falar o seguinte, qualquer militar português que esteja em terra brasileira e que não esteja gostando desse negócio de eu falar que eu vou ficar, e não esteja gostando dessa coisa de eu falar que um dia a gente vai ser livre, vocês são considerados inimigos da nação e ponto, acabou. O Dom Pedro, ó, mostrou moral, muita moral. Até que, em maio de 1822, vai ocorrer algumas coisas que o Dom Pedro vai se sentir obrigado a mostrar para o povo brasileiro que ele realmente estava ao lado do povo brasileiro e que ele realmente iria ficar aqui e que ele ia fazer de tudo para declarar a independência se fosse necessário. Em 1822, em maio, a galera de Portugal viu que o Dom Pedro estava muito irredutivo, então mandaram uma lei aqui para o Brasil dizendo o seguinte, que tudo que o Dom Pedro falasse tinha que ser aprovado por eles. Aí o que o Dom Pedro I fez? Ele fez uma outra lei, que é a lei do cumpra-se. A lei do cumpra-se só será cumprido, só será obedecido às leis de Portugal aqui no território brasileiro se o Dom Pedro I assinasse embaixo. A lei do cumpra-se cumpra-se a lei do Dom Pedro I e não a lei de Portugal. Assim ele iria impedir que Portugal mandasse leis de lá, de cima para baixo e fizesse com que ele tivesse que obedecer. Além disso, ele disse que os militares portugueses no Brasil eram inimigo e pronto, acabou. E ele ainda vai pegar o quê? O Ministério Brasileiro. Para poder chamar a atenção dos brasileiros, ele vai colocar como líder do ministério no Brasil um brasileiro, que é o famoso José Bonifácio. Assim, o que ele faz? Ele reforça a aliança dele com o Brasil e diz, olha, eu estou ao lado de vocês. E se algum dia eu declarar a independência aqui, me apoiem, porque eu estou ao lado de vocês. Volta e meia, ele vai ficar reforçando essa aliança.
Até que acontece em 7 de setembro de 1822, que é o dia da nossa declaração da independência, o Dom Pedro estava viajando e chegou uma carta de Portugal, mas assim, com críticas bem severas ao Dom Pedro I, falando um monte de coisa para ele, falando assim que se fosse necessário o exército de Portugal iria vir para colocar ele no lugar dele, enfim, gente, um monte de coisa. A mulher dele, a dona Leopoldina, muito inteligente, diga-se de passagem, muito injustiçada na história do Brasil, porque ela participou muito ativamente dessa independência, ela deu muitos conselhos, ela teve atitudes muito rápidas, mas isso é uma outra história quando eu for falar para vocês sobre a participação das mulheres aí na construção do Brasil, mas a questão é que ela participou sim, e uma das coisas que ela fez foi ler a carta com muita rapidez, a carta que chegou, e ela pronunciou essas palavras: os frutos estão maduros, já é hora de colhê-los. Em outras palavras, a independência tem que ser declarada agora, senão o pau vai comer depois, viu? Senão a gente não consegue mais. É isso que ela quis dizer. E ela e o José Bonifácio enviaram um cara de recado para poder encontrar o Dom Pedro I no caminho e entregar essa carta para ele. E por que ela queria isso? Ela queria que ele recebesse a carta no caminho para ele ficar furioso. Ela conhecia o marido dela, ela sabia que se ele recebesse a carta no caminho ele ia ficar furioso. Do tipo, ele ia ficar muito bravo. Então, ele recebeu a carta realmente, né? E assim ele vai declarar a independência às margens do rio Ipiranga. Olha que bonito, olha o povo participando, mas é mentira, o povo não participou. A única coisa que é verdade é que ele estava às margens do rio Ipiranga. Tava viajando, tava com diarreia, tava só com uma parte da tropa dele, tava em cima de uma mula de um burro, tava sujo pra caramba. Mas a questão é que ele declarou a independência e esses quadros que tem do povão acompanhando, do povão junto, é tudo mentira. O povo não participou de nada, o povo nem sabia o que estava acontecendo. Mas enfim, ele declara a independência ou morte, que é a frase real. Nós nem sabemos se ele chegou a falar essa frase, mas ele chegou sim a se colocar perante o governo português, dizendo que ele iria declarar a independência e que se fosse necessário guerra, então que viesse guerra, né? Então dá para resumir essa frase com independência ou morte. E nós colocamos esses quadrinhos bonitinhos aí falando da independência, porque fica bonito mostrar a independência como algo uó. Mas a independência não foi essa Coca-Cola toda aí não, tá? Ah, professora, bastou ele gritar independência ou morte, nós nos transformamos em um país independente? Não. Com certeza não. Ele terá dificuldades de manter essa independência dentro do nosso país e dificuldades externas, então interna e externa. Internamente terão muitos grupos que não serão a favor da independência, principalmente alguns grupos portugueses que vão achar que vão perder alguns benefícios e tal, nem iam perder tantos benefícios assim, mas acharam que iriam perder. Então vai ter muitos grupos, vai ter também alguns militares portugueses que estavam dentro do Brasil que vão se revoltar e vai ter guerra. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, em 1822 foi declarada a independência? Foi declarada a independência. Entretanto, nós vamos ter guerra no Brasil por quase um ano, guerras internas, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Pará, Maranhão, vai explodir guerras, revoltas em vários locais, que são grupos portugueses que estão aqui e que não concordam com a independência. E o Brasil deveria mandar o seu exército para cima deles, mas que exército? Nós não tínhamos exército. Então, o Dom Pedro I contratou mercenários, né? Pessoas para lutar e pago. E esses mercenários, em sua grande maioria, eram ingleses. Então, muitas pessoas que eram ingleses que lutaram aqui para a independência do Brasil. E mais alguns brasileiros ali e tudo mais, né? E as guerras vão acontecer e tal. No Pará, vão acontecer muitas. Na Bahia vai acontecer uma que tem essa imagem aqui famosa da morte da freira Joana Angélica, que se colocou perante a igreja na revolta, porque os portugueses queriam entrar e alguns ingleses e brasileiros estavam dentro da igreja e tal, e ela coloca-se à frente da porta e diz: isso aqui é uma casa de Deus. Respeitem a casa de Deus. A galera matou ela e entrou. E o pau comeu. E vai ficar bem feia a morte dessa freira, porque o povo brasileiro tinha uma relação muito forte com a questão da religião aqui no Brasil. E vão falar, nossa, como é que me pode matar uma freira que estava só pedindo para respeitar a casa de Deus? E, enfim, isso aqui é um dos episódios que vão ocorrer. Além disso, nós teremos um episódio que eu poderia dizer que ele é engraçado, se ele não fosse trágico, né? Em uma das batalhas que vai acontecer lá no Pará, que os ingleses vão estar aí ajudando o Brasil, já que era o nosso exército mercenário,
Um cara chamado John Grice, sei lá, que eu não consigo falar o sobrenome dele, mas era um dos líderes aí do exército mercenário. Eles vão vencer as batalhas contra os portugueses e os brasileiros que estavam na região do Pará vão ficar sabendo e vão comemorar, né? Brasileiro comemorando a independência, e os ingleses vão olhar para os brasileiros e pensar, olha, são inimigos, vão confundir os brasileiros com inimigos, vão fuzilar algumas pessoas e vão matar 200 e poucas pessoas asfixiadas em um porão de navio, alguma coisa assim. Você tem noção que o brasileiro morreu comemorando a independência? Por pessoas que estavam nos ajudando a conseguir a independência porque nos confundiu com portugueses de Portugal. É trágico essas histórias do Brasil. Trágico. A questão é que, apesar de todas essas coisas trágicas e estranhas que vai acontecer, o Dom Pedro I vai conseguir consolidar a independência dentro do país. Vai conseguir fazer os grupos que estavam reclamando sossegar o facho. Mas externamente é outra coisa. Não basta um país declarar independência, ele tem que conseguir essa independência. E o Brasil, na hora de conseguir essa independência, ele precisava do reconhecimento dos países. A Europa não estava muito afim de dar reconhecimento. A Europa ela estava num período de retomada de monarquias absolutistas. Ela estava fazendo de tudo para conseguir voltar a ser uma monarquia absolutista com o Congresso de Viena. Então, é óbvio que a Europa não vai querer apoiar. Portugal, muito menos, né, gente? Portugal é o país que estava perdendo aqui. Então, Portugal propôs, no meio das conversas, enfim, que pagando bem que mal tem, né? O Brasil pagou para Portugal 2 milhões de libras esterlinas, que não me peçam para converter, porque eu não consigo converter nem direito o dinheiro de hoje, imagina do passado, mas era dinheiro pra caramba, para conseguir a independência. E quem que vai emprestar esse dinheiro generosamente para nós será a Inglaterra, que vai dizer, toma, eu te ajudo, eu te empresto, com generosos impostos, juros, não impostos, mas generosos juros. Então a Inglaterra vai emprestar o dinheiro para o Brasil pagar para Portugal. Portugal só vai aceitar nossa independência mediante o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e também transformando Dom João VI em imperador honorário do Brasil. E assim eles vão aceitar. E claro, né? Só aceitaram negociar também porque já estavam batalhando com o Brasil há um tempão e haviam perdido nas batalhas. Porque eu acho que se não fosse isso, eles também não teriam aceito, não. Outros países que também aceitaram nossa independência foram os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos aceitou antes de Portugal ainda, mas os Estados Unidos aceitou por causa daquele lance da doutrina Monroe, América para os americanos e tal, e os States super incentivavam as independências dos países da América. E a Inglaterra vai aceitar, e vocês podem pensar, ela vai aceitar porque ela era amiguinha do Brasil? Coisa nenhuma. Ela vai aceitar com negociações. Ela vai pedir para o Brasil renovar o Tratado de 1810, que é aquele tratado que ela tinha benefícios na hora da venda dos produtos dela aqui no Brasil, porque ela pagava menos impostos e tudo mais. E além disso, foi ela que emprestou dinheiro para o Brasil, né? Então ela vai ganhar bastante juros e vai querer alguns benefícios aqui no Brasil, além do tratado. Ela vai querer também o livre comércio aqui no Brasil e blá, blá, blá. Aí ela vai aceitar. Inglaterra aceitando. Estados Unidos aceitando, já sendo considerados grandes países na época, vai facilitar as coisas pra gente, né? E assim o Brasil consegue se tornar um país independente. Aqui é uma chart para vocês. Uma chart que mostra como que a população brasileira não sabia nem o que estava acontecendo no Brasil direito. Tem ali uma chart do pessoal gritando, viva independência, viva independência. Daí uma criança, o que é isso, mãe? E ela falou assim, deve ser um novo produto em inglês. Por que isso? O Brasil, isso é uma chart que carrega muitas informações. Primeiro, carrega a informação que o povo não participou da independência do Brasil. Nem sabia o que estava acontecendo direito. Carrega a informação de que o Brasil estava cheio de produtos ingleses, que a Inglaterra tinha muitos benefícios aqui. Então é uma chart com bastante coisas assim, tá? E essa aqui é uma outra chart também mostrando, nossa, o Brasil lutava por liberdade, né? Liberdade para quem? Olha só, não permitimos a volta dos tiranos opressores do povo brasileiro. Agora somos um país moderno e liberal. Bem moderno, né? Os negros continuam escravos. Um sendo açoitado, o outro abanando eles, aquela coisa toda. Essa chave é para mostrar que o Brasil queria ser um país moderno, um país liberal, mas só queria adotar a parte do liberalismo que lhe convém. A parte de acabar com a escravidão, isso não, né?
Bom, depois eles tiveram que acabar, né? Olhando para a professora que vos fala, vocês viram que eles tiveram que acabar com a escravidão algum dia. E como que o Brasil ficou após a independência, então, né? Como que será esse nosso Brasil do primeiro reinado, quando Dom Pedro finalmente conseguiu aí aliar os problemas internos e externos em relação à independência? Primeiro que nós tínhamos que ter uma Constituição. O Dom Pedro foi bem espertinho, ele convocou a galera para fazer a Constituição antes mesmo da independência, sabe? Então, assim, ele já planejava literalmente essa independência do Brasil. Ele convocou a Constituinte, que nós falamos, que são as pessoas que vão elaborar a Constituição. Nossa primeira Constituição não foi aprovada pelo rei Dom Pedro I, que vai ser uma Constituição que vai ficar pronta em 1823, a famosa Constituição da Mandioca. Por quê? Porque essa Constituição, que vai ser feita pelos irmãos Andrada, ou seja, por José Bonifácio, o irmão dele, e mais uns outros grupos, mas esses eram os principais líderes aí, eles irão colocar na lei que só pode votar através do voto censitário, ou seja, você tem que ter dinheiro para votar. Mas uma coisa curiosa ali é que você tinha que ter mandioca, farinha de mandioca, produção de mandioca nas suas terras para você poder votar. E dependendo da quantidade que você conseguia produzir, era o cargo que você poderia ou não se candidatar, enfim. Você tinha que ter mandioca, vai entender? E além disso, essa lei ela dizia que mulheres não estavam participando e tal, não eram cidadãs, mas ela limitava o poder do rei. Porque a elite brasileira queria fazer com Dom Pedro I a mesma coisa que fizeram com Dom João VI lá em Portugal, que era fazer ele abaixar a crista e obedecer o ministério, obedecer os parlamentares. O Dom Pedro I não gostou. Portanto, ele vai fazer a noite da agonia. Ele vai obrigar os caras a ficar a noite inteira acordado, colocando na Constituição o que ele queria, e depois ele vai prender algumas pessoas, entre eles os irmãos Andrada, que é a famosa noite da agonia. E assim vai iniciar a elaboração de uma nova Constituição. Ele não aceitou a Constituição por causa dos limites ao poder dele. A mandioca ele achou estranho, mas não é esse o motivo pelo qual ele não quis a Constituição, tá? O voto censitário, ele tava nem aí. Eles pensavam dessa forma, que realmente quem tinha dinheiro, que tinha direito a votar, sabe? Uma outra coisa importante. A Constituição de 1824, que vai ser a nossa Constituição mesmo. Aquela que vai ser aprovada por Dom Pedro I. Ela vai ter o poder moderador, que vai ser um poder muito diferente, o Brasil vai ser o único lugar que vai ter esse poder. O poder moderador fazia com que o rei tivesse o poder de aniquilar todos os outros três poderes. O Brasil é dividido em executivo, legislativo e judiciário. Éramos uma monarquia, mas uma monarquia aparentemente parlamentar, mas não era, porque na verdade o poder moderador era o poder que poderia acabar com uma decisão do judiciário, acabar com uma lei do legislativo, enfim, poderia influenciar, poderia se intrometer em todos os outros poderes. Então é como se fosse um absolutismo disfarçado. A Igreja Católica vai ser a nossa igreja, nossa religião oficial, mas nós teremos liberdade religiosa, até mesmo porque teremos muitos ingleses aqui no país que possuem diversas outras religiões e tínhamos que respeitar a religião desses ingleses. O Brasil vai ser dividido em províncias são os estados brasileiros, tá? Mas vamos chamar de província, e a eleição para a Assembleia, que a Assembleia para poder votar, para poder fazer lei, essas coisas todas, ela será indireta, né? Escolhida ali pelo rei e pelos principais parlamentares do Brasil. Para além disso, o Brasil também estava cheio de problemas econômicos, porque o Brasil já tinha passado por tantas guerras, por tantas lutas, dívida externa. O Brasil já iniciou com uma dívida externa, emprestando dinheiro para poder pagar lá a nossa liberdade. Então, o Brasil tinha muitos problemas econômicos e isso fazia com que muitas pessoas não ficassem ao lado do rei, do tipo, acho que esse rei não é tão bom assim, porque estamos com problemas econômicos. A elite rural não vai apoiar o rei, por quê? Porque a elite rural participou da Constituição de 1823. Ficaram chateados quando o rei mandou prender um monte de gente e quando o rei não apoiou o que eles queriam. Então, a elite rural brasileira não vai estar próxima do rei. E a elite rural era quem poderia apoiar a permanência dele aqui. Além disso, nós teremos a Confederação do Equador, que será alguns estados lá do Nordeste que vão se revoltar contra o Brasil, e principalmente Pernambuco e tudo mais, que vai acabar reunindo outros estados. Eu já mostro o mapinha para vocês. E que vão declarar uma independência aqui no Brasil. Então, assim, vão se auto-revoltar contra o Brasil, porque não vão gostar do poder moderador, não vão gostar do líder de província que colocaram para eles, e isso vai fazer um caos. Então, todos esses caos que eu tô falando para vocês, esses problemas, vão fazer com que o Dom Pedro comece
a perder o apoio que ele achou que ele teria da população brasileira. Afinal de contas, os grandes líderes só queriam usar o Dom Pedro I para conseguir a independência. Não necessariamente queriam ele aqui no país como ele pensava. E como ele tinha problemas, ele também não vai ter o apoio geral da galera, né? Aqui tem para vocês uma charge do poder moderador, né? Com uma repórter perguntando: a Constituição é para todos, majestade? E ele fala: quase todos, eu estou acima dela. Porque literalmente ter o poder moderador é como estar acima dela, né? Uma outra coisa que vai causar um entreveiro é que na Confederação do Equador, uma das pessoas que vão lutar pela liberdade da região ali vai ser o Frei Caneca. E o Dom Pedro I vai mandar matar todo mundo, inclusive o Frei Caneca. Só que o Frei é um frei. As pessoas achavam um absurdo matar um frei. Sendo assim, o Dom Pedro vai ser mal visto após eles ficarem sabendo que ele mandou matar até o frei. Aqui está para vocês, gente, a Confederação do Equador, tá? De 1824 aqui. Tem para vocês ali a Paraíba, o Pernambuco um pouquinho diferente do que vocês costumam ver, Ceará e tal. Aqui em azulzinho é a República Cisplatina, o Uruguai, que fazia parte do Brasil e que o Dom Pedro I não vai conseguir controlar as revoltas que vão ter na região e o Uruguai vai conseguir se libertar também. Então eram muitas revoltas e ao mesmo tempo ele estava perdendo muito. Para piorar a situação, enquanto ele tentava contornar a revolta no Uruguai, que era a nossa República Cisplatina, que era nosso último estado, enquanto ele estava perdendo aquele estado e tentando lidar com outros problemas, como por exemplo, problemas oriundos aí da Confederação do Equador, da forma com que as pessoas estavam tratando ele, porque ele foi muito severo e tal, nessa confederação, o pai dele, lá em Portugal, o Dom João VI, morre em 1826. Aí começa a crise da sucessão, porque Portugal manda uma carta para o Dom Pedro I e fala: olha, seu pai morreu, você que tem que assumir o cargo, você que é o próximo herdeiro. Porém, tentando resolver os problemas aqui no Brasil, ele abre mão do cargo, ele vai abdicar do cargo em nome da filha dele, a Dona Maria. Entretanto, o irmão dele, o Dom Miguel, lá em Portugal, tenta fazer um golpe para acatar o governo. O Dom Miguel, junto com a mãe dele, Carlota Joaquina, vão fazer um plano que é o seguinte: o Dom Miguel vai se casar com a filha do Dom Pedro I. Peraí, ele não é o tio dela? Aham. Ela era uma criança? Praticamente. E eles se casam? E assim o Dom Miguel pega o trono. Entretanto, o Dom Pedro I vai ficar putaço e vai ficar preocupado tentando fazer com que o trono volte para a mão da filha e não do irmão dele. E isso vai fazer com que ele fique concentrado mais nos problemas que ele tem fora do Brasil do que nos problemas que ele tem aqui no Brasil. E é aí sim que a imprensa vai se deliciar e vai falar ainda mais mal do Dom Pedro I. Vão falar horrores dele. E ele vai mandar fechar alguns jornais que falam dele, ele vai reprimir. E em um desses momentos que estão fechando um jornal, um jornalista acaba morrendo. Ele não mandou matar o jornalista, mas no meio da confusão o jornalista morreu. Pensa se a situação vai piorar para ele. Aí ele vai fazer uma viagem para Minas, né? E lá em Minas ele será mal recebido. Quando ele voltar, ele vai voltar muito triste. Porque tá um caos a vida dele. Tá um caos o Brasil, tá um caos tudo. Então os amigos dele resolvem fazer uma festinha para ele. Não, vamos fazer uma festinha para animar ele? Porém, inimigos políticos entram na festa. E acaba acontecendo a famosa Noite das Garrafadas. Isso é a Noite das Garrafadas, né, galera? Então vocês imaginam o que foi que aconteceu. Em 1830, a Noite das Garrafadas vai ser o ó do Borogodó. Só para constar, essa foto aqui não é do Dom Pedro I, tá? É do pai dele, o Dom João VI. Que eu coloquei aqui porque eu tava falando da morte do Dom João VI. Aí vai ocorrer o fim do governo do Dom Pedro I. Ele não aguenta mais a pressão, ele quer resolver os problemas de Portugal, ele não tem mais apoio político e muito menos apoio da população aqui. Então ele se vê forçado a ir embora. Portanto, ele ainda tenta criar um Ministério dos Brasileiros, né? Um grupo político bem forte feito por brasileiros para ver se ele chama atenção, mas nem isso vai fazer a galera dar bola para ele, tá? Então, em abril de 1831, ele vai embora. E ele deixa aqui no Brasil o filho dele, o Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, sendo aí o nosso futuro imperador. Para que ele não perdesse o trono aqui, ele acaba deixando o filho dele, mas a história do filho dele faz parte de outra aula. E quem que ele deixa cuidando do filho dele, responsável pelo imperador, é o José Bonifácio. Peraí, professora, o José Bonifácio não é o mesmo que ele mandou prender lá na Constituição da Mandioca? Sim, mas águas passadas, né? Águas passadas, porque o José Bonifácio também é o mesmo que ele colocou ali como
líder do ministério no Brasil. Então, né, enfim, ele deixa o José Bonifácio responsável pelo filho dele, pelo Dom Pedro II, e ele também deixa regentes aqui no Brasil, que daí é outra história que eu explico pra vocês o que são os regentes brasileiros. Ele volta para Portugal, lá ele caceteia o irmão, ele faz o escambau, ele consegue recuperar o trono pra filha dele, só que 2 anos depois ele vai falecer com apenas 36 anos de idade, e vai ser o fim de Dom Pedro II. Faleceu super jovem, né? Nossa, gente, eu tenho 36 anos de idade, faleceu na minha idade, realmente, faleceu super jovem. Amoras da professora, agora vamos resolver alguns exercícios? É isso aí, bora resolver exercício, gente. Amadinha da prof, vamos responder aqui a questão 8. Ela diz o seguinte: o fechamento da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I, em novembro de 1823, impediu a tentativa de recolonização portuguesa e eliminou a influência política da Igreja Católica. Olha, o que vai impedir a recolonização portuguesa será a independência de 1822, né? A partir do momento que ele conseguiu consolidar a independência, é isso que vai limitar, e não necessariamente a Constituição que ele fez. E eliminou a influência política da Igreja Católica, mentira. A Igreja Católica será a nossa igreja oficial, né? E o fechamento da Assembleia Constituinte de novembro de 1823, ela vai significar outros processos, mas só para constar, tudo que está escrito na letra A é errado. A letra B, esse fechamento da Constituinte aí, isolou politicamente o imperador e determinou o imediato final do primeiro reinado brasileiro? Olha, vai isolar sim politicamente o imperador. Por que vai isolar politicamente o imperador? Porque a elite rural que participou da elaboração dessa Constituinte de 1823 vai se sentir #chateada e não vai querer mais apoiar o rei. Entretanto, isso não causou a imediata saída do rei, tá? Até mesmo porque o rei só vai sair lá por 1831, se eu não me engano, é o ano que ele vai embora. Aí, letra C. Representou a centralização do regime monárquico e provocou reações separatistas. Isso sim. Quando ele fechou a Constituinte e falou: a Constituição será do jeito que eu quero, e só que o poder moderador aí, ele vai mostrar que ele está centralizando o poder na figura dele. Entretanto, ele vai causar revoltas separatistas. A Confederação do Equador, o pessoal vai ficar putaço com ele. Na região sul, na República Cisplatina. Então, vão ter grupos que não vão gostar das ações dele e vão começar uma separação. Então, a letra C está certa. Vamos ver porque que a letra D está errada, então, né? Ampliou a força política nos estados do Nordeste e facilitou o avanço dos projetos federalistas? Mentira! Como é que ele vai ampliar a força política no Nordeste, se lá no Nordeste ele vai colocar líderes de províncias extremamente conservadores e ainda por cima vai fazer o que fez na Confederação do Equador, que vai ser querer passar com um rolo em cima das pessoas? De jeito maneira. E um avanço de um projeto federalista, ele não tinha interesse nenhum que os estados tivessem controle sobre si mesmos. E a letra E assegurou o caráter liberal da nova Constituição e aumentou os poderes do judiciário. Ele não aumenta o poder de ninguém a não ser dele mesmo, através do poder moderador, que inclusive eu mostrei uma chargezinha para vocês, né? Agora vamos analisar uma outra questão que eu havia visto aqui, eu achei bem legal, que era a questão 17, eu acho, ou 18. Questão 17. Questão 17. Se não for, agora a gente vai ver a questão 17 mesmo. Lê o texto a seguir e reflita e responda. Após a independência política do Brasil, em 1822, era necessário reorganizar um novo Estado. Estado com E maiúsculo é país, hein, galera? Fazendo leis e regulamentando a administração por meio de uma Constituição. Para tanto, reuniu-se em maio de 1823 uma Assembleia Constituinte composta por 90 deputados pertencentes à aristocracia rural. Na abertura... Vamos ver, na abertura dos trabalhos, o imperador Dom Pedro I revelou sua posição autoritária, comprometendo-se a defender a futura Constituição desde que ela fosse digna do Brasil e dele próprio. É verdade, ele usou essas palavras, ele disse: eu vou assinar a Constituição se ela for digna do Brasil e digna da minha pessoa. Em outras palavras, né, se ele pudesse fazer o que ele bem entendesse nessa Constituição. A independência política do Brasil, em 1822, foi cercada de divergências, entre elas o desagrado do imperador com a possibilidade prevista no projeto constitucional de o seu poder vir a ser limitado, o que resultou no fechamento da Constituinte em 1923.
Uma comissão, então, foi nomeada por Dom Pedro I para elaborar novo projeto constitucional, outorgado por esse imperador em 1824. Outorgado quer dizer assinado, tá? Em relação à Constituição Imperial de 1824, o que é correto afirmar que nela? A questão que eu tinha te falado para vocês antes era da Constituição da Mandioca, né? Agora vamos falar da Constituição verdadeira do Brasil, que realmente será aceita, que é de 1824. O que é verdade falar sobre essa Constituição? Ela foi consagrada à extinção do tráfico de escravos? De forma alguma, de jeito maneira. A escravidão continuou no Brasil só lá no Dom Pedro II, que por causa da pressão da Inglaterra, que vai começar a diminuir essa questão escravista, tá? Foi introduzido o sufrágio universal? Sufrágio universal, coisa nenhuma. Sufrágio universal é que as pessoas do monte de gente podem votar. O voto no Brasil era censitário, você tinha que ter grana para você conseguir votar. Só esquecer essa história da mandioca, né? Que era um absurdo também, absurdo dos absurdos, né? Foi abolido o padroado, assegurando ampla liberdade religiosa a todos os brasileiros, tananã, tananã, tananã. Em primeiro lugar, não. O padroado, se vocês não conseguem compreender muito bem, é quando algumas pessoas da igreja recebem privilégios, né? E o imperador também possui direitos de escolher aí se ele quer o poder, escolher algum bispo, escolher alguma coisa assim. No Brasil, o imperador ele vai ter amplo acesso à igreja, vai poder fazer diversas coisas, e a igreja e alguns membros da igreja terão alguns privilégios aqui no Brasil. Então, isso não será abolido. Além disso, ali fala assim, ó, ampla liberdade religiosa a todos os brasileiros natos. Ampla. O Brasil ele tinha liberdade religiosa, mas vamos refletir bem, era mais no papel, né? Porque o candomblé, a umbanda também era religião e não eram considerados, né? Além disso, tem essa parte ali de limitando os cultos religiosos ao seu templo. Não, porque nós tínhamos passeata com santos e aquela coisa toda que as pessoas faziam e que não era visto como nenhum problema, né? Então, essa questão está errada. O poder moderador era atribuição exclusiva do imperador, conferindo a ele proeminência sobre os demais poderes. Ah, verdade, o poder moderador era o poder máximo e ele poderia influenciar nos outros poderes. Então, é a letra D. E a letra E, e o poder executivo seria exercido pelos ministros do Estado, tendo este total controle sobre o poder moderador. Não, né, gente? Porque seria o contrário do que está falando na letra D, né? Ah, professora, eu estou em dúvida entre a D e a E. Daí é complicado, né, filho? Porque você está em dúvida entre coisas totalmente opostas, né? Ou não é complicado, né? Enfim. Gente, é isso, amorzinhos da prof. Eu não lembro se eu cliquei aqui para filmar a minha imagem junto ou não. Então, eu não sei se vocês estão me vendo ou se vocês não estão me vendo. Mas, enfim, beijo de luz para todo mundo. E, como sempre, foi ótimo estar com vocês. Beijinhos!